Muito bem, então, dando continuidade a essa tarde, segundo dia do webinar, a gente inicia a sessão de posters com a apresentação de Stephanie Moraes Moreira, do ICMC, que vai falar sobre Non-Local Parabolic Equation, Analysis on Stability and Hyperbolicity. Por favor, Stephanie. Obrigada, professor. Quero agradecer também o convite para poder falar da minha pesquisa aqui e agradecer também a todos que estão assistindo. E hoje eu vou falar desse problema aqui. Deixa eu dar um zoom. Então, eu tenho esse problema. Ele é unidimensional, então eu estou trabalhando em 0π. E, então, eu tenho esse termo aqui, essa função, que depende da norma, então é um termo não local. E eu tenho esse parâmetro aqui. Então, lambda é um parâmetro. Essa função A eu vou considerar como sendo C1, globalmente Lipschitz, e eu vou pedir que ela seja não decrescente. Isso vai ser extremamente relevante. E que também ela seja limitada, e também longe de zero. Então, ela só toma valores positivos. E essa função f, ela vai satisfazer as propriedades. Eu vou pedir que ela seja ímpar também. Essa função f, no geral, a gente pensa como essa função aqui, f de s igual a s menos b, s ao cubo. Então, meu objetivo é estudar questões de estabilidade e hiperbolicidade para equilíbrios desse problema. Mas antes de chegar nisso, eu quero dizer que tem um semigrupo associado a esse problema. Ou seja, eu consigo definir uma família de funções contínuas de x em x, satisfazendo essas propriedades. E como eu faço isso? Eu defino t de t de U0 como sendo a evolução, então a solução desse problema no instante t para esse dado inicial. E com isso eu vou ter um semigrupo, e mais do que isso, esse semigrupo ele também tem uma característica muito boa, ele é gradiente, que significa que eu tenho uma função de Lyapunov associada, que vai ser essa aqui. E qual que é a vantagem, né? A vantagem é que um semigrupo gradiente, ele tem uma estrutura bem definida se a gente entende os equilíbrios. E o que seria equilíbrios, né? Seriam soluções particulares, então, são as soluções desse problema elíptico aqui. São as soluções que, na verdade, elas não vão depender do tempo. Então, elas satisfazem esse problema também, mas não tem a dependência do tempo. Esses são os equilíbrios. E o que a gente demonstrou? Eu, com o professor Alexandre, com Yanali e Tito Luna, nós demonstramos que se o parâmetro tiver entre esses dois valores, para um número natural n, a gente consegue a existência de 2n mais 1 equilíbrios. E esses equilíbrios vão ser como? Antes de tudo, 0 vai ser um equilíbrio, pela forma que a gente escolheu f de 0 é 0. E eu vou ter φj mais φj menos, equilíbrios que tem j mais um zeros em 0π, um é o oposto do outro, e a gente denota esse positivo como sendo positivo nesse intervalinho. Ok, mas qual foi a nossa inspiração? A nossa inspiração foi um problema muito conhecido para quem trabalha em sistemas dinâmicos não lineares, que é o problema de chefe-infante, esse aqui, basicamente quando A é identicamente 1. E tem uma característica que é muito diferente do caso geral. Por quê? Porque a parte principal dessa equação é um operador linear, o que não acontece no nosso caso, por exemplo. Quando a gente tem assim um problema semilinear, a gente sabe estudar melhor as características no geral. E esse problema, ele é o mais bem conhecido da literatura. A gente sabe praticamente tudo dele, da estrutura do atrator, que é o compacto que faz a gente entender toda a dinâmica do semigrupo. E o que a gente sabe? A gente sabe para esse problema isso, entre outras coisas, né? Não vou falar tudo. Mas a gente sabe que existem equilíbrios e quando o lambda está entre n quadrado e n mais 1 quadrado, existem 2n mais 1 equilíbrios e se comportam parecido com o nosso caso. E a gente também tem resultado de estabilidade e hiperbolicidade. Quando o lambda é menor que 1, 0 vai ser o único equilíbrio e ele vai ser estável. Mas a partir do momento que lambda é maior do que 1, surgem dois equilíbrios, o positivo e o negativo, e eles vão ser estáveis. E qualquer um que existir vai ser instável, fora esses. E, de qualquer maneira, a gente tem hiperbolicidade para esses equilíbrios, com exceção do 0, quando o lambda é igual a n quadrado. E o que seria hiperbolicidade? Seria aquela propriedade
de ponto-cella, que a gente está acostumado em EDO. Então, eu tenho uma direção que converge para o equilíbrio, eu tenho uma direção que sai do equilíbrio e qualquer outra região ali pode chegar perto do equilíbrio, mas se afasta. Então, tem uma característica de ponto-cella. E isso, nesse caso semilinear, por exemplo, é estudado como a gente olha, a gente sabe que para um problema desse tipo, localmente perto do equilíbrio, essa característica pode ser vista usando o problema linearizado, que seria esse. Então, ao invés de estudar esse problema cerca do equilíbrio, a gente estuda esse problema aqui, esse problema linear. Pois é, a questão é que no nosso caso a gente não pode fazer isso, mas a gente ficou pensando, mas deve ter um certo sentido de hiperbolicidade, mesmo no nosso caso, que a gente não pode falar de linearização. E por isso a gente vai apresentar os conceitos do que seria hiperbolicidade para a gente no nosso contexto quase linear não local. Então, como que a gente define? Primeiro, a gente define o que é topologicamente hiperbólico. Um equilíbrio do problema, ele é topologicamente hiperbólico se ele basicamente é um invariante isolado. Ou seja, eu consigo uma vizinhança dele de forma que qualquer solução global nessa vizinhança, na verdade, é o próprio equilíbrio. Ou seja, eu não tenho nenhuma solução global dentro dessa vizinhança, só o equilíbrio. E bom, tendo um equilíbrio que é topologicamente hiperbólico, faz sentido a gente definir variedade estável local e instável local. Então, a estável seria essa, seria o conjunto dos pontos para dada vizinhança ali, topologicamente hiperbólico, que a gente viu, né? A gente está definindo para algo que é topologicamente hiperbólico. Então, a gente considera as U's de maneira que a evolução T de T de U está sempre nessa vizinhança e essa evolução converge para o equilíbrio. E a instável vai ser, de certa maneira, o contrário. Então, eu tenho vai ser os pontos de tal maneira que existe uma solução para trás, que passa nesse ponto no instante zero, e que para todo t menor ou igual que zero está nessa vizinhança e vai convergir para o equilíbrio quando o tempo vai para menos infinito. E nesse sentido, φ vai ser hiperbólico para a gente quando a gente consegue demonstrar que o nosso espaço de fase, que no caso é H10, ele foi decomposto em dois, por um XU e um XS. De tal maneira que φ vai ser topologicamente hiperbólico e a gente consegue duas funções Lipschitz, θU e θS, com constantes entre 0 e 1, de maneira que isso tudo quer dizer que essas variedades podem ser vistas como gráficos para essas funções de Lipschitz. Então, tá bom. Então, dado um equilíbrio topologicamente hiperbólico, eu posso definir essas variedades. Eu entendo estabilidade e instabilidade com essas variedades como se essa variedade aqui é só o equilíbrio, eu vou ter que esse equilíbrio vai ser assintoticamente estável, caso contrário, instável. E o equilíbrio é hiperbólico se ele satisfazer essa primeira propriedade e ainda essas variedades puderem ser vistas como gráficos. E com essas definições em mente, a gente consegue demonstrar que a gente tem um teorema análogo ao do caso Chaffee-Infante. Então, a gente vai ter estabilidade do zero, quando lambda é menor que a zero, e estabilidade do positivo e do negativo, quando lambda é maior que a zero, e instabilidade dos outros. E, além disso, a gente também tem hiperbolicidade para todos os equilíbrios, com exceção do zero, quando ocorrem as bifurcações. E grande parte dessa análise vem do fato de que o nosso problema ele tem uma certa associação com o semilinear. Não é direta, não é uniforme. Para cada solução do problema quase linear, a gente constrói um problema semilinear, fazendo uma mudança de variável temporal. Então, no fim das contas, o que a gente faz? A gente consegue demonstrar que a gente pode estudar esse problema semilinear e com a teoria usual para esse semilinear, a gente demonstra que essa informação pode ser retornada para o caso quase linear. E estudar esse problema semilinear basicamente se reduz a entender linearizações desse problema, que nesse caso vai ser esse operador aqui,
E esse operador, ele vai ser autoadjunto, tem resolvente compacto, mas ele perde muito das características que tem no caso quando há identicamente um, por exemplo, que não existe esse termo. Então, é uma análise não trivial, então tem uma dificuldade aqui adicional. Bom, é isso, e queria dizer aqui, né, meu trabalho contou com o apoio da FAPESP e também da CAPES, no início do doutorado, e dos trabalhos que eu falei aqui, a gente começou nesse outro aqui, que teve uma abordagem diferente, mas a gente mostrou a existência da sequência de bifurcação, e nesse a gente mostrou basicamente o que eu comentei aqui. Essas são as referências principais do Chafee Infante, e sem esses resultados aqui também nada sai, então são referências básicas da área. E muito obrigada pela atenção, e é isso. Muito obrigado, Stephanie, pela exposição. Esse livro do Danem é uma coisa espetacular. Há perguntas, comentários, questões na audiência, questões para a Stephanie? Eu tenho uma pergunta talvez muito ingênua. Mas, assim, quando você pede o A seja limitado por baixo, longe do zero, tá? Isso tem a ver com alguma... se não for assim, se ele puder ser zero, você tem algum problema com ele ser setorial, com o operador ser setorial e aquelas questões? Aonde que está o problema se o A for zero em algum lugar? Então, por exemplo, essa análise que a gente faz não é válida, porque a gente sempre vai estudar um problema semilinear associado. E nessa situação, eu vou ter o A aqui dividindo, por exemplo. Então, Tá. nisso eu já perco. Inclusive, nossos resultados de existência, de solução, unicidade, que se pode definir o semigrupo, a gente usa essa relação. Porque a gente não está pedindo muito, a gente está pedindo que A seja só C1. Então, a gente precisa dessa relação para mostrar os resultados, inclusive iniciais, de existência de solução. Tá bem. Excelente. Excelente. Há mais perguntas, mais questões? Posso falar? Por favor, Olímpio. Como vai, professor? Tudo bom. Eu acho que esse A, ele é o A do Kirchhoff, né? E eu acho que tem gente trabalhando assim com... Pelo menos na parte elíptica, né? Assim, eu acho que, inclusive, a professora Marcela e a professora Valéria trabalharam com esse termo já também. Mas porque eu aí honestamente, não fui nessa direção, de quanto o A pode ser zero. O que eu lhe perguntar é o seguinte, além disso, tem versão no RN, que o resultado chefe tem até papel laplaciano, né? Assim, não tem... A questão, assim, eu tenho buscado muito resultados similares para RN, inclusive do Chafee, não? Umas generalizações em RN. E a questão é que não tem muita coisa feita, até onde eu consegui achar. Tem, basicamente, o estado de estabilidade, existência de equilíbrio positivo e do negativo, mas não tem, por exemplo, sequência de bifurcação, nem nada. Então, não tenho nem ideia do que tem, assim. Eu já procurei e não achei muita coisa. Então, eu dependo muito do conhecimento de um problema do tipo Chafee para fazer o meu, de certa forma, porque eu acabo usando a informação que eu sei para isso. Tá bom. Muito obrigada. Parabéns. Mais questões, mais comentários? Posso fazer mais um comentário? Por favor, assim, por favor, Stephanie. Eu só quero deixar claro o objetivo que a gente teve de fazer esse trabalho, né? O objetivo foi, a gente sente que hiperbolicidade é um conceito muito importante, né? Porque é um conceito que, por exemplo, ele se permanece sob perturbação. Então, você tem problemas que são próximos, se você tem hiperbolicidade para um, você sabe que tem para outro também. Então, isso é uma característica muito importante. E a gente sente que problemas semilineares são muito explorados, tem inclusive versões de quase lineares,
Mas, por exemplo, nesse caso nosso aqui, que a gente não pode falar de linearização, não existe o conceito de hiperbolicidade. Então, a nossa proposta foi essa, apresentar um conceito de hiperbolicidade. E é só isso. Muito obrigada. Não, obrigado a ti. Obrigado a ti. Excelente. Muito bem. Então, se não há mais comentários, se não há mais questões, nós avançamos para a segunda apresentação dessa sessão. Convido a Evelyn Krulikovsk a partilhar o seu pôster. Por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde, Evelyn. Tudo bem? Está compartilhando já para vocês? Sim. Muito bem. Então, dando continuidade à nossa sessão de posters, a gente segue agora com a Evelyn Krulikovsk, da Universidade Estadual de Maringá, que vai falar sobre Mathematical Programs with Cardinality Constraints, a Unified Approach for Weak Stationarity Conditions and a Sequential Optimality Condition. Por favor. Boa tarde a todos. Como foi apresentada, primeiro, obrigada. E o trabalho, como o professor já falou, é Mathematical Programs with Cardinality Constraints, teve como coorientação os professores Ademir Alves Ribeiro e Mael Sachini, sou da Universidade Federal do Paraná. Esse trabalho é baseado em problemas MPCAC. Então, em muitas áreas de aplicação de otimização, nós estamos procurando por soluções com número limitado de componentes não nulas, que nós chamamos de soluções esparsas. Então, nós estamos interessados em maximizar o lucro e minimizar o risco, por exemplo, quando vai trabalhar com ativos em carteira de investimentos. Então, nós colocamos alguma restrição de cardinalidade em que nós limitamos os ativos que vão compor essa carteira de investimentos. Outros problemas também que usam soluções esparsas em aprendizagem de máquina, em amostragem de imagens e sons. E para uma forma standard de poder atacar esse tipo de problemas é usando técnicas de penalização baseadas na norma L1 ou impor explicitamente uma restrição de cardinalidade. E vai ser esse modo que nós vamos atacar no problema MPCAC. Então, o problema MPCAC, ele é dado por minimizar uma função, que é de classe C1, sujeita a um conjunto de restrições aqui, x, que é dado por restrições de desigualdade e de igualdade, e uma restrição de cardinalidade, em que aqui denota o número de elementos não nulos do meu vetor x, e o alfa, que é o nosso limitante, ele está entre 0 e n. Apesar da notação da minha restrição de cardinalidade, ele não é nem uma norma, nem contínuo e nem convexo. Então, aqui tem um exemplo de um problema MPCAC, em que nós temos aqui as curvas de nível da função. Aqui a linha em vermelho mais forte é o meu conjunto viável, e nós impomos que tem que ter, no máximo, uma componente não nula. Então, o ponto viável, minha solução ótima aqui é o ponto 0, 0. Então, aqui é um exemplo do meu problema MPCAC. Só que por causa da dificuldade da restrição de cardinalidade, nós reescrevemos esse problema, nós fazemos o problema reformulado, adicionando essas restrições, em que agora nós temos uma restrição de complementariedade e podemos fazer relações desse problema, que nós chamamos de problema relaxado, com o nosso problema original, que é o MPCAC, com a restrição de cardinalidade. Aqui estão algumas relações, primeiro de viabilidade, em que se x é viável para o problema original com restrição de cardinalidade, então vai existir um y, tal que o par xy vai ser viável para o problema relaxado. Além disso, se nós adicionarmos que a restrição ela é ativa, então o y ele vai ser único. Nós temos a volta também, que se x e y é viável para o problema relaxado, então o x vai ser viável no problema original. Em relação à otimidade, se x estrela é uma solução global, o
no meu problema original, então existe um y estrela tal que o par x estrela e y estrela é uma solução global do problema 2. E, além disso, todo par viável x estrela y barra, não precisa ser exatamente esse, é uma solução global do meu problema 2. E temos também a volta, que se for uma solução global do meu problema relaxado, então o x estrela é uma solução do meu problema 1. Qual que é o objetivo em si do trabalho? O trabalho é a gente conseguir propor condições de estacionalidade mais fracas para o MPCAC. Então, nós vamos definir esses conjuntos de índices, em que a primeira entrada representa os valores em que xi pode tomar, e a segunda os valores que yi pode tomar. Notando aqui que quando o yi e o xi são ambos diferentes de zero, nós não temos um conjunto de índices. Então, como que a gente vai atacar esse problema? A gente vai separar em caso linear e o caso não linear. No primeiro caso, que é o caso linear, nós temos que esse resultado que diz que se nós tivermos a condição de complementariedade estrita num ponto viável, então a gente pode escrever perto desse ponto a restrição de complementariedade como restrições lineares. E conseguimos esse resultado que o cone tangente e o linearizado coincidem em ambos os conjuntos. Usando esse resultado, nós temos que, para esse conjunto, se a condição de complementariedade estrita for válida, então a abadia ocorre. E aplicando ao nosso problema, quando x, meu conjunto x é dado igual ao Rn, então a abadia ocorre somente se a condição de complementariedade estrita ocorrer. Mas a gente consegue um resultado mais geral. E quando o conjunto ômega ele é definido desta forma, então todo ponto viável, não precisando mais que a condição de complementariedade estrita seja válida, então a gente tem que guinar ocorre. Através desses resultados, nós conseguimos um resultado para o caso linear do MPCAC, ou seja, a gente considera o nosso problema relaxado com x dado por restrições lineares. Então, agora, aquelas restrições do conjunto x, que era o g e o h, são dados por restrições lineares. Então, todo ponto viável vai satisfazer guinar. E mais ainda, se a gente tiver que a condição de complementariedade estrita for válida, então a abadia ocorre nesse ponto. O que a gente tem, então, para o caso linear do MPCAC? A gente tem que pode ser aplicado às condições de KKT, já que a gente tem a condição de guinar e de abadir ocorrendo. Mas para o caso não linear, então, quando a gente pega esse conjunto x dado por restrições não lineares, lá na minha restrição do meu problema relaxado, a gente tem que Mangasari, então, consequentemente, Lie, que pode não ocorrer, e, além disso, guinar, que é a condição ali mais fraca, nós também temos que pode não ocorrer. Então, a gente vai recorrer a um problema apertado. Esse problema apertado, ele é dado desta forma, e ele é construído de forma que aquele problema que a gente tem, que é a restrição de complementariedade aqui do problema relaxado, que dificulta em si a gente ter as condições de qualificação aqui ocorrendo, a gente reescreve o problema apertado, de modo que elas não apareçam, mas que mesmo assim a gente ainda tenha implicitamente que ocorram. Então, esse problema apertado é escrito desta forma, e nós vamos usar esse problema apertado para construir o lagrangiano dele, e através dele que vamos definir as nossas condições de estabilidade mais fraca para o nosso problema MPCAC. Então, vão ser as condições WI estacionaridade, em que agora um ponto viável do meu problema relaxado e um certo conjunto de índices I. Esse conjunto de índices I, ele é escrito de tal forma que satisfaça esses conjuntos de índices do meu problema apertado e a relação com o problema relaxado, que é o problema 2. Então, se existir um lambda tal que 5 condições ocorram, essas 3, e mais 2 ali escritas superiormente ocorram, então eu vou dizer que esse meu ponto é WI estacionário. Então, eu vou ter vários WIs nessa definição. Os itens 2 até o item 5 da minha definição WI, está escrito aqui em cima, eles se assemelham às condições padrão de KKT. Então, nós conseguimos mostrar que essa minha definição WI, então se eu tenho um ponto que ele é WI,
eu consigo relacionar ao KKT do meu problema apertado, exatamente nesse ponto I, e desse conjunto I, e além disso, a gente mostra que exatamente essa definição é de fato uma condição de estabilidade mais fraca, ou seja, se o meu ponto ele é KKT por meu problema relaxado, então ele vai ser WI. Conseguimos então relacionar as condições de qualificação, mostrando que a nossa definição WI0 e WI0 união com I01, então quando o meu I é esses índices, eles correspondem a EMS estacionário proposto por Burdakov em 2016, e nós conseguimos usar as condições de qualificação de Canso de 2016, mostrando que minimizador mais essa condição implica em S e, consequentemente, em M, por M ser mais fraco, e usando o que nós mostramos, que quando o conjunto de índices for menor, então a minha condição é mais forte, WI' implica em WI, então o minimizador mais essa condição de qualificação adaptada ao meu problema implica em WI estacionalidade. E essa condição WI estacionalidade, a gente consegue um S estacionário para o I igual a esse conjunto de índices, e esse meu S estacionário, ele equivale às condições de KKT. Então, se meu ponto é estacionário, se somente se satisfazer as condições de KKT para o meu problema relaxado. Apesar de nós termos mostrado que ela é uma condição de estabilidade mais fraca, ela não é uma condição de otimalidade. Então, nós propomos uma condição uma condição sequencial de otimalidade, que é o AW estacionário para o meu problema relaxado. Então, nós mostramos que um ponto do meu problema relaxado é AW, se existir essas sequências, tais que esses 7 itens ocorram. E, de fato, se o meu ponto, nós mostramos que se o meu ponto ele é um minimizador local para o meu problema relaxado, então ele é AW estacionário. Essas relações nós conseguimos associar com as relações usuais de otimalidade, presentes na literatura, como AKKT, PKKT e CKKT, em que todo ponto viável do meu problema relaxado, ele é a KKT, então a KKT não se mostrou tão forte para trabalhar com o problema MPCAC, já que todo ponto viável é a KKT, e o PKKT sobre condição de complementaridade estrita não implica em AW. E além disso, nós mostramos que CKKT implica na nossa AW estacionalidade. Aqui tem as referências que foram usadas para esses trabalhos. Então, aqui primeiro tem os 2 de Burdakov e o último de Cervinka, que fala da condição de qualificação adaptada ao problema, e as 2 que são referentes às condições sequenciais. A primeira parte do trabalho, ela já foi publicada num paper no Apply Mathematical Optimization, e a segunda a gente submeteu, que é a parte de sequencial, que é a nossa AW estacionalidade. Seria isso, obrigada. Obrigado, Evelyn. Deixe-me começar me desculpando, porque eu tinha tomado nota da tua filiação correta, mas eu vi um logo no teu pôster, acho que o M, alguma coisa assim, e eu fiquei com medo que a minha nota estivesse errada, fui pelo pôster, assim, me desculpe pelo equívoco com a tua filiação. Muito obrigado pela exposição. Há perguntas na audiência, perguntas, comentários, questões? Eu tenho uma pergunta para ti, uma pergunta super outsider. Assim, a pergunta é a seguinte: naquelas condições de Karush-Tucker, o lambda ele tem uma interpretação como a derivada da restrição, com alguma espécie de derivada, alguma análise de sensibilidade, né? Nesses casos mais gerais, você tem algum tipo de interpretação para esses multiplicadores, para essas coisas? Dão alguma informação sobre o problema ou algo assim?
Para o problema MPCC, que é o problema com restrição de complementariedade, que é um problema que, apesar de parecer o MPCC, a gente mostrou no trabalho as diferenças, não tem ali no paper, no pôster, mas a gente apresentou no trabalho as diferenças em si, é falado sobre o sinal do multiplicador, em que fala sobre a questão da direção, onde que vai estar a questão do meus WI. Então, é trabalhado a direção dos multiplicadores em si, tipo, trabalhando o sinal em si do multiplicador. Já para o MPCC, a gente não tem essa relação com o sinal do multiplicador, já que a gente só tem sinal para uma restrição, que é, como a gente tem restrição G, tipo G multiplicado produto Hadamard com H, a gente tem sinal só na G, não tem sinal na H. E já no MPCC a gente tem isso e consegue analisar a questão de onde que está sendo a direção do nosso vetor do gradiente. Assim como a gente estuda ali na parte de KK. Bem, obrigado. Obrigado. Há mais perguntas? Mais comentários? Se não há mais perguntas ou comentários, a gente agradece uma vez mais a Evelyn, da Universidade Federal do Paraná. Prometo que vou manter essas coisas. E damos continuidade agora à sessão de posters com a apresentação do Gabriel Contreras. Gabriel, estás por aqui? Déjame tirar la cámara. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Boa tarde. Vamos bem. Bien, ¿comparto pantalla? Por favor. Esto entonces es pantalla. No sé cómo. Pantalla completa. Bien, quiero comenzar agradeciendo la invitación que se me hizo a este webinar, en especial al profesor Juan Limaco y a Marcelo Moreira, que por lo que veo son los organizadores de este webinar, y también a mi guía de tesis, que es Jaime Muñoz Rivera, que fue quien me instó a participar en este webinar. El trabajo que yo les voy a presentar a continuación hace parte de mi tesis de doctorado que estoy cursando en Chile, en la Universidad del Biobío, y espero poder presentarla dentro de este año. El título de mi póster es Localized Kelvin Void Type Dissipation for Brese System, es decir, vamos a estudiar una disipación localizada de tipo Kelvin Void en un sistema de viga circular de Brese. El punto de partida para este problema consiste en el estudio de una viga circular que está formada por tres tipos de materiales. Una componente de tipo elástico, que no va a tener mecanismo disipativo alguno, y dos componentes viscosas. En este diagrama que tengo aquí, donde muestro tres tipos de configuraciones distintas, las componentes viscosas pueden ser continuas o discontinuas. En color rosado la continua, en color amarillo la discontinua. Nuestro objetivo es estudiar cómo se comporta esta viga, las propiedades de la energía, el decamiento exponencial polinomial de la energía, de acuerdo a las posiciones de estas componentes a lo largo de la viga. Nosotros vamos a formular el sistema correspondiente al modelo de Brese, un modelo circular que está dado por estas ecuaciones, involucrando a las variables phi, psi y w, donde aquí cada una de ellas representa respectivamente el desplazamiento vertical para el caso de phi, el
desplazamiento de las secciones transversales para el caso de psi, y el desplazamiento longitudinal para el caso de la variable W. Consideramos este sistema, ρ1 psi tt menos sx menos ln igual 0 en el intervalo I tilde, que es este intervalo 0L0 unido L0L1 unido L1L, donde este punto L0 y este punto L1 marcan los puntos en los cuales se pasa de un tipo de componente de la viga a otro. Tenemos también esta ecuación, ρ2 tt menos m sub x más s igual 0, ρ1 w tt menos nx más ls igual a 0, donde el S, el M y el N son las leyes constitutivas dadas por estas ecuaciones. Y en este punto, nosotros introducimos tres funciones, kappa tilde, b tilde, k tilde, descritas de la siguiente manera. Cada una de ellas es la suma de una función discontinua que actúa sobre una parte de la viga más una función continua de clase C1 que actúa sobre otra parte y que ambas se desvanecen, son nulas fuera de su respectivo intervalo. Por ejemplo, kappa tilde, definida como kappa 0 más kappa 1, puede tener alguna de las formas que está aquí en estas figuras. Si denotamos por IC al intervalo donde la componente viscosa es continua, y al ID, el intervalo donde la componente viscoelástica es discontinua, tenemos una componente viscosa y tenemos una componente elástica, podemos tener, entre otras más, dos situaciones posibles que están dadas por esta figura. Por ejemplo, este tramo que está aquí correspondería al kappa 1 y este tramo al kappa 0, o también podría ser, por ejemplo, este tramo, o bien una en donde el kappa 1 está al centro, que por espacio no la coloqué aquí en el póster, pero la idea es que estas componentes de estas funciones están actuando cada una sobre una parte de la viga y otra sobre otra, de manera tal de que no se superponen. A este problema nosotros le imponemos condiciones de Dirichlet y un grupo de condiciones iniciales, y unas condiciones que se llaman condiciones de transmisión, y que, entre otras cosas, nos van a permitir poder establecer ciertas limitaciones, ciertas acotaciones en la parte técnica de nuestro trabajo cuando queramos mostrar la estabilidad exponencial, y tienen además la consecuencia de que permiten concluir de que estos tres valores que están aquí, S, M y N, están en H1 de 0L. Ahora voy a presentar el enfoque de semigrupos que hacemos para el desarrollo de nuestro problema. Partimos definiendo la energía, que por método estándar obtenemos que es igual a esta expresión. Introduzco unas variables auxiliares para las derivadas temporales y defino un vector compuesto por justamente estas variables, y el sistema de ecuaciones parciales que describimos acá se transforma en un problema de Cauchy de primer orden dado por esta que está aquí. A U igual a U sub C, donde U sub 0 es un valor, donde U de 0 es un valor U sub 0, perdón. Y este operador A queda descrito como el siguiente operador, un operador que está dado por esta expresión y está definido sobre un dominio contenido en un espacio de fase que es el producto cruz de H10, cruz L2, cruz H10, cruz L2, cruz H10, cruz L2. El dominio para nuestro operador, el conjunto que hace que estos elementos estén en H, es igual a este conjunto. En particular son todos los vectores U, el
espacio de fase, tales que phi mayúscula, psi mayúscula y w mayúscula son elementos de H01, y además se cumple que estas tres expresiones que están aquí, que involucran justamente a las funciones que nosotros definimos anteriormente, que son las que van a tener influencia en la ley constitutiva, pertenecen a H1. Aquí un error de tipeo que debería también haber agregado el W. La norma de este elemento, de este vector, está dada por esta expresión. Y además tenemos una de las primeras consecuencias de lo anterior, es que nuestro operador A es disipativo debido a que verifica igual de aquel producto interior entre A, U y U tiene parte real no positiva. Vamos ahora a estudiar la ecuación resolvente. Dada por I lambda U menos AU igual F, y esta ecuación a partir de nuestro problema se desglosa en el siguiente sistema de 6 ecuaciones. Una consecuencia importante es que nosotros, junto con mostrar que el operador A es disipativo, mostramos además de que el cero está contenido en el resolvente de A, lo que nos permite concluir de que, usando el teorema de Lambert-Phillips y en particular un corolario debido a él, este operador A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones, que es justamente nuestro semigrupo asociado al problema, nuestro semigrupo SDT. Eso quiero tenerlo en perspectiva para lo que viene a continuación. ¿Cuáles son los principales resultados que nosotros hemos obtenido a partir de este problema? Se deben principalmente a tres resultados previos, que son el teorema de Proust, de Ian Proust, que está en el paper famoso On the Spectrum of C0 Semigroups, en el cual él caracteriza la estabilidad exponencial de un semigrupo a partir de una limitación del resolvente por una constante, y además esta condición, que la parte, que el eje imaginario esté contenido en el resolvente. Esta condición se demuestra por contradicción. Uno expone de que si se sabe que no es cierto que todo el eje imaginario esté contenido en el resolvente, sino que solamente una parte de él, uno puede construir una sucesión de resolventes sobre el eje imaginario que converge al norma 0, pero que también se demuestra después de que converge en norma 1, y al final eso implica una contradicción. Es una prueba clásica que se ha hecho en otro trabajo y que no tiene grandes diferencias con de trabajo a trabajo. De hecho, este trabajo que estoy poniendo en este momento es la continuación de la primera parte de la tesis, en la cual trabajamos con una viga de Timochenko, con las mismas condiciones. Y al grande rasgos no encontramos grandes diferencias en cómo se desarrolla este apartado. El otro trabajo previo que se utiliza es el paper de Polishev and Topilov, el Optimal Polynomial, aquí lo tengo citado, que es el Optimal Polynomial Decay of Functions on an Operator Semigroups, en el que ellos caracterizan el decaimiento polinomial, o sea, esta expresión que está aquí, a partir de también de una desigualdad que cumple el resolvente. Y un trabajo de Jaime Muñoz Rivera, en el que él da una condición para que un semigrupo no sea exponencialmente estable y que hace uso del teorema de invariancia de Weyl y de álgebras de cálculo. El resultado se basa en probar de que la diferencia de nuestro semigrupo asociado al problema con otro semigrupo que se construye de manera auxiliar y que tiene ciertas características, como por ejemplo estar
asociado a un problema definido sobre un subespacio cerrado del espacio de fase en el que yo estoy definiendo mi semigrupo original. Si logro mostrar que la diferencia entre los dos semigrupos es un operador compacto, entonces mi semigrupo original no es exponencialmente estable, y este resultado se puede ver en más detalle en este trabajo que hizo el profesor Jaime con Octavio Vera y Mauricio Sepúlveda, que está publicado en el Communications in PDI. Bien. Entonces, para la caracterización de la estabilidad exponencial, supongamos que valen para nuestros coeficientes, para nuestras funciones, este conjunto de desigualdades, ¿sí? Donde, si ustedes recuerdan, el K1, el P1 y el K1 son las partes continuas definidas en cada una de estas funciones. Si se tiene que sus respectivas derivadas están limitadas por una constante, por la propia función, ¿sí? Si se tienen estas tres desigualdades y esta desigualdad, esta equivalencia además entre K1 y B1, entonces se tiene de que el semigrupo asociado al problema es exponencialmente estable si y solo si la parte viscoelástica discontinua no se ubica en el centro de la viga. O sea, me sirve esta y esta, pero esta configuración no. La demostración de este hecho, al ser un sí solo sí, se hace en dos etapas. Primero, muestro de que cuando la componente discontinua no está en el centro de la viga, tengo estabilidad exponencial. Y eso viene de dos hechos. Uno, que bueno, por un tema de espacio no lo alcanzo a presentar en el póster, la forma en que se plantea la observabilidad en ambos casos. Cuando tengo que plantear la observabilidad en la parte discontinua, me queda un factor con lambda, multiplicando la norma de 1, norma de f, que no puedo eliminarlo y me queda presente en esa igualdad y no puedo considerarla cuando tengo que usar el teorema de Proust para poder caracterizar la estabilidad exponencial. Pero el usar Proust no me garantiza necesariamente de que cuando la viga está con su parte viscosa discontinua en el centro, no tiene estabilidad exponencial. Para eso uso este resultado debido a Jaime, y ese resultado se basa en el uso justamente del teorema de invariancia de Weyl y de una etapa que usa el teorema de Lyon-Saupan para la compacidad, debido a que como el objetivo es usar el resultado del paper que cito acá, la idea es mostrar de que la diferencia entre los operadores es compacto, y para ese fin se utiliza el teorema de Lyon-Saupan. Y por otro lado, cuando tengo que la parte discontinua está en el centro de la viga, que es esta figura, puedo afirmar que existe decaimiento polinomial con una tasa dada por esta desigualdad. Este trabajo corresponde, como les conté anteriormente, a la que es la segunda parte de mi tesis de doctorado, y lo acabamos de enviar hace unos meses al Electronic Journal of Differential Equations. Estamos a la espera de su publicación. Bien, a grandes rasgos, eso es mi exposición. Muchas gracias. Muito obrigado, Gabriel, pela sua exposição, muito interessante. Há perguntas, comentários na audiência? Perguntas, questões? Bom, na ausência de
de comentários. A gente agradece o Gabriel uma vez mais e dá continuidade à nossa tarde, à nossa sessão de posters, com a apresentação do Natanael. Olá, boa tarde. Boa tarde, Natanael, tudo bem? Bem, Se vocês puderes... estão me vendo ou não? Não, eu vejo só a interface do teu... Ah, Agora sim, acho que foi. perfeito. Se quiseres já compartilhar a tua tela, fica à vontade. Foi? Sim. Só um minutinho. Acho que... Ok. Perfeito. Então, vou te pedir para concentrar a tua exposição nos próximos 10 minutos e nós deixamos Ok. 5 para as perguntas. Ora, muito obrigado, então, Natanael, pela disponibilidade. Nosso próximo pôster é do Natanael Quintino, que vai da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nessa tarde vai nos falar sobre Numerical Analysis and Simulation for a Nonlinear Euler-Bernoulli Equation with Moving Lengths. Por favor, Natanael. Ok, boa tarde a todos. Agradeço aí à comissão organizadora do evento pelo convite e por essa oportunidade de participação num congresso internacional, sem sair de casa. Muito obrigado aí. Gostaria de me apresentar, sou Natanael Quintino, como foi apresentado, fui orientado pelo professor Mauro Rincon, professor doutor, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. E o meu trabalho consiste basicamente em análise numérica e simulação numérica, né? Como diz o título, análise numérica e simulação. O meu problema, qual eu vou expor nesse momento, é a equação da viga não linear do modelo de Euler-Bernoulli, que seria considerando movimentos transversais em vigas, não considerando torções, apenas movimentos transversais. Eu estudei essa equação diferencial aqui, havendo o termo não linear com a norma H01, né, de U, ou considerando essa integral de ômega de t, no qual eu também estou considerando um domínio não cilíndrico, que tem a ver com fronteira móvel. A fronteira evolui com o tempo. Então, esse meu U é o deslocamento transversal da viga, o x pertence ao Rn, tem o tempo, e tem 3 constantes aqui, que seria o zeta1, 0 e o ni, e referente ao termo de Dump, que também tem decaimento de energia. O meu domínio é um domínio não cilíndrico, com o seguinte movimento, né? Com y fixado em um ômega, que no ômega que eu defini para as simulações foi o domínio menos 1, aberto, limitado, regular. E essa função de crescimento K, ela é de classe C2. Todas as quantidades são fisicamente não dimensionáveis, né? Adimensionais. Então, tem o ni, o zeta1, que é positivo, estritamente positivo, que é do termo não linear, e o zeta0 não necessariamente positivo, mas para a estimativa numérica que foi usada para estimar o erro numérico, a gente precisa de uma hipótese sobre esse zeta0 que ele seja maior que o crescimento da fronteira. Então, tem uma relação entre eles para fazer com que a estimativa seja a ótima esperada. Então, as condições de fronteira do problema vão ser nulas, a solução nula na fronteira e o gradiente de U nulo. Para o resultado de existência e unicidade, considera que o vetor na direção normal de U seja nulo. Só que como o meu domínio vai ser um quadrado, então considera que o gradiente é nulo, né? E nas duas direções ele vai ser nulo, por causa da escolha do domínio para as simulações. E essa daí seria a nossa fronteira aqui do domínio. A análise numérica, né? Os resultados primeiramente, os resultados analíticos.
A gente vai considerar a hipótese de que o domínio seja crescente, o zero esteja lá dentro dele, esteja limitado, e aqui embaixo, né, diz que ele é crescente, né, a velocidade do crescimento da fronteira seja estritamente positivo, ilimitado. Então, considerando o diffeomorfismo, nós convertemos a equação de domínio não cilíndrico para um domínio cilíndrico, que seria o quadrilátero, né, de dimensão 1 para ambos os lados. E fica essa equação, esse problema, onde respeita as condições de fronteiras, aumenta os números de termos e de derivadas, né, parciais. E todos esses coeficientes, B1, B2, A2, A1, A3 e 4, são em funções das constantes da EDP e do crescimento do movimento da fronteira, velocidade e sua aceleração. Então, aqui nós temos da literatura um teorema que garante a existência e unicidade dos problemas não cilíndrico e cilíndrico ao mesmo tempo, desde que a posição inicial esteja em H02, a velocidade em L2, e considerando a hipótese sobre o movimento da fronteira, essa hipótese, é garantido que a solução é limitada nesse conjunto L2 de 0T, H02, e sua derivada temporal em L2 de 0T, L2. A formulação fraca de 1, que seria do problema cilíndrico e do não cilíndrico, eles satisfazem, são verificados no sentido de L2, 0T, H-2, onde D, dependendo do problema, né? D é ômega de T, que seria no problema não cilíndrico, para U, e ômega para V. Nós temos o teorema de decaimento da energia, cuja energia vai ser dada por essa fórmula, satisfazendo essa limitação que nos diz que o decaimento da energia é exponencial. Então, foi provado isso teoricamente na literatura, mas numericamente também eu pude fazer algumas simulações e resultados que condiziam com esse resultado, que está lá na conclusão, essa explicação. Então, para atacar esse problema, a gente precisa usar métodos numéricos para converter essa equação diferencial parcial em um sistema, que no caso aqui vai ser um sistema não linear, devido ao termo da norma anexado ao laplaciano de U. Para isso, a gente precisa fazer uma preparação da equação para poder aplicar numericamente os métodos. Primeiramente, a gente aplica o método de Galerkin, né? Considerando o H02 e denotando ele por V, e sendo VH uma aproximação desse espaço de solução, H02, que gerado pelas M primeiras bases hilbertianas desse espaço V. Então, agora nós temos essa etapa que seria determinar a solução VH para o problema aproximado, que seria aproximado associado à formulação fraca do problema cilíndrico, que a gente apresentou anteriormente. Então, a gente fica essa expressão, formulação variacional, a gente considera essa aqui como uma formulação aproximada, dadas esses termos, e dentro dessa formulação aproximada, a gente vai aplicar o método de Newmark, que é dado por aproximar a solução no tempo fixado aqui, né? Considerando uma discretização do tempo no intervalo 0t, discretizando o tempo, considerando para cada tempo a solução dada por essa forma, uma média ponderada de θ, onde θ vai estar entre 0 e 1, teoricamente. Então, substituindo essa aplicação e usando a diferença central para aproximar as derivadas temporais, a gente obtém um sistema na qual, colocando em função, chamando de f, a gente vai ter o x, onde o x vai ser a solução a ser encontrada. Sendo assim, a gente define uma função de Newton, com um sistema não linear, vendo que tem um x dentro, uma incógnita dentro, multiplicada por outra lá fora. Então, sendo assim, especificando todos os termos, o termo da não linearidade vai ser visto dessa forma.
Aí tem uma consideração para o tempo inicial, qual é a aproximação para D-1 a gente vai estar usando, para as matrizes de -1, o F. Então, sendo assim, eu tenho aí a função de Newton. Com a função de Newton, para resolver o sistema aplicando o método, eu preciso da jacobiana dessa função. E o cálculo da jacobiana dá-se dessa forma, considerando que essa derivada aqui vai ser seguindo essas definições aqui. Tem critério de parada. Sendo assim, uma vez, aplicando o método de Newton, para especificar quem são as matrizes e calcular, eu preciso especificar quem são aquelas funções base do problema aproximado. Para isso, nós vamos particionar o domínio ômega em vários outros subdomínios, na qual chamamos dos elementos, né, dos elementos finitos. E esses subdomínios vão ser segmentos de reta, no caso unidimensional, e quadrados, no caso bidimensional. E para a escolha da base, para a interpolação, foi escolhida a base de Hermite, a base cúbica, para poder a gente conseguir a estimativa quadrática que a gente desejava. Para análise numérica, nós temos as notações específicas e a gente precisa definir o problema totalmente discreto para o problema cilíndrico, para, enfim, anunciar o nosso teorema de análise numérica, de estimativa de erro, no qual garante que foi demonstrado que é por ordem, o problema semidiscreto, que é quando o tempo ainda não está discretizado, é de ordem quadrática no espaço, e totalmente discreto de ordem quadrada no espaço e no tempo. As simulações numéricas não deu espaço aqui para colocar, então tem esse QR Code aqui que aponta para um link onde tem simulações que já foram feitos testes. E a conclusão é que os resultados que foram testados até o presente momento, eles estão coerentes com os teoremas resolvidos matematicamente. Então, é isso. Referência da solução de existência e unicidade do professor Juan. E unicidade unidimensional e n-dimensional, esse aqui é o meu trabalho pré-print sobre esse assunto, que ainda precisa de umas alterações para ser publicado. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Natanael. Muito obrigado pela apresentação muito interessante, por manter o tempo, falar tanta coisa em tão pouco tempo. Muito bacana, cara, muito interessante. Há perguntas, há questões, perguntas na audiência, questões, comentários. Natanael, en primer lugar, parabéns, excelente palestra, bien claro, Obrigado. limpinho, gostei. En el dominio, ¿você podría trocar el -1 a la n por una bola en n? Por un disco unitario. Sim, poderia. O sea, en lugar de -1, sino trabajar con un disco unitario multiplicado por cada t, ¿no? O sea, cuando hace la mudanza, ficaría el disco. ¿Tus cálculos funcionarían? Sim, funcionaria. Excelente. Era esa mi duda. Y las condiciones de frontera, a veces en problemas de placa también colocan U y el laplaciano de U igual a 0. Algunos problemas de placa son trabajados con esa condición de frontera. Sim. Aquí es específicamente para condición con derivada normal, ¿verdad? Isso. De teorema de existência e unicidade em relação à derivada normal. Sí. Obrigado, Natal. Parabéns novamente. Excelente palestra. Obrigado, professor. Obrigado, Natanael. Bom, convido todo mundo a agradecer efusivamente uma vez mais o Natanael. E a gente procede agora a próxima e última apresentação dessa tarde, o pôster do Jorge Sanchez. Olá, Jorge, que tal? Boa tarde com todos. Boa tarde. Se puderes compartilhar a tua tela, eu te agradeço. Um minutinho, sim. Excelente. E conseguem ver aí? Sim. Bom, Sim. Bom, então, por favor, é com grande satisfação que eu
eu apresento o nosso último palestrante dessa tarde, que vai ser o Jorge Bautista, que falará para a gente sobre Normal Inflation Results for Purely BBM-Type Mucinex Systems. Então, por favor, Jorge. Muito obrigado. Boa tarde com todos. Primeiramente, eu quero agradecer a UFI e a UFRJ, em particular aos professores João e o professor Ademir, que foi meu assessor no doutorado, pelo convite. Bom, nesta ocasião, a gente vai falar sobre resultados de inflação da norma para o sistema de Bucinski do tipo BBM. Esse trabalho aqui foi feito em colaboração com o professor Leiter Potencial Machado, da Universidade de Jyväskylä, em Finlândia. Bom, neste trabalho a gente estuda o fenômeno da inflação da norma associado a um sistema Bucinski do tipo BBM-BBM. A gente mostra que o problema é mal posto nos espaços periódicos H-S para todos esses positivos. A demonstração é feita por construção, no sentido que a gente encontra dados regulares que geram soluções arbitrariamente grandes, né, na norma de H-S para tempos pequenos. Para os espaços HS, para S maior ou igual que zero, a gente tem a boa colocação, sabe que é satisfeita e foi estudada pelos professores Miku, Ortega, José e Sang. Bom, então, o sistema de Bucinski, que foi proposto justamente pelos professores Bona, Shen e Zhou, né? Eles mostram que esse tipo de sistemas são formalmente aproximações de primeira ordem das equações de Euler. O modelo descreve o movimento de ondas longas de pequena amplitude na superfície de um fluido, onde o movimento é sensivelmente bidimensional. Aqui, nós temos que eta é a elevação da superfície do fluido, e W, que depende de θ, é a velocidade horizontal do fluxo. Além disso, nós temos que os parâmetros do sistema, os parâmetros A, B, C e D, satisfazem estas igualdades. Bom, em nosso caso, como a gente vai estudar o sistema do tipo BBM, nós vamos a considerar em A igual C igual a zero. Então, nesse caso, somem os términos de KdV. E nós vamos a ficar justamente com o sistema 2, né? Com condições de contorno periódicas. Bom, então, para alfa maior que zero, nós vamos a considerar os operadores multiplicadores de Fourier, não? Em termos da transformada de Fourier, definidos pela identidade 2. Então, nós podemos ver que o sistema 2 se pode reescrever como a seguinte forma vetorial, né? Como a forma vetorial 4. Onde, nesse caso, o operador A é um operador compacto e linear, né? Em HS periódico por HS periódico. E o operador N, definido por 6, é justamente esse operador daqui. Bom, como já falei no início, a boa colocação do problema justamente foi estudado pelos professores Miku, Ortega, José e Sang. Eles também estudam controlabilidade e estabilização para esse tipo de sistemas. Então, o problema de boa colocação para o sistema não linear justamente é o seguinte. Vamos assumir que B e D são positivos e dado T maior que zero, e esse um número não negativo dado, não? Então, existe uma constante positiva que depende somente do tempo t, tal que para cada dado inicial em HS periódico e dado Fj neste espaço, satisfazendo essas desigualdades, nós temos que o sistema 4,6 admite uma única solução neste espaço.
O sea que é contínua no tempo em HS por HS. Bom, então, a seguinte parte é justamente vamos estudar a má colocação do problema não linear. Para isso, a gente vai precisar das iterações de Picard, né? E nós podemos ver que justamente o sistema 4-6, que é a forma vectorial do sistema não linear, com dado inicial, perdão, com dado f e y igual a 0, em 0t por 0,2pi, ¿no? Puedes escribir como a identidade SET, ¿no? Nesse caso, SET justamente são a primeira, a segunda e a terceira iteração do método Picard, onde B justamente é a solução do problema linear, SGT é o grupo que está associado ao sistema linear. Sí, como phi é justamente dado por la identidade 8, X y Z é justamente dado por nome. Onde o operador N Chaupeu é justamente dado por esta identidade. Então, nós obtenemos as seguintes estimativas para a primeira e segunda iteração do Picard. O sea, justamente tenemos para BU e CFI. Nós temos o seguinte resultado. Dado esse positivo e gama neste intervalo, existe uma sequência de dados iniciais, justamente, não, suficientemente irregular, de tal forma que a gente tem justamente que a primeira iteração de Picard se comporta justamente como K1 elevado a la gamma menos S. Y a segunda iteración de Picard, ¿no? Se comporta como K1 elevado a 2 gamma por T, ¿no? Onde K1 é um natural suficientemente grande. Aqui a gente está considerando os espaços HS negativo, ¿no? Donde aquí, bueno, no sé si aquí voy a ganar un poquito más. Aquí justamente esos espacios de aquí. Esos espacios de aquí, os H menos S ponto, es a versão homogênea dos espacios H menos S. Então, com todos esses resultados simados, justamente para a primeira e segunda iteração do método Picard, a gente tem o resultado principal, ¿no? Nuestro resultado principal es justamente, dado ese positivo, a gente tem dos secuencias que consisten de dados iniciales periódicos, de tal forma que ellos van para cero, ¿no? Cuando en este caso tenemos para infinito este valor, y una secuencia de tiempos positivos que van para cero, tais que justamente as soluções do sistema não linear SET-9, que é justamente este aqui, dados por las iterações de Picard, temos que justamente essas daí explodem, ¿no? O sea, que vão para infinito, ¿no? Quando este valor vai para infinito. Então, uma ideia da demonstração justamente é utilizar a identidade SET, né? Utilizar a identidade SET, né? E também o teorema de aproximação dos primeiros términos das estimativas de Picard, não? Da primeira e da segunda. Bom, então, utilizando esses daí, essas estimativas, a gente consegue que para mu maior que 3 medios, tenemos que a tercera iteración de Picard se comporta justamente como K1 elevado a la 3 menos 2 mu multiplicado por gamma, ¿no? Para todo T que está en este intervalo. Y a prova va completada por inducción. Bom, isso é o que eu queria apresentar. É um paper muito curto, né?
E as referências são estas daqui, né? Onde em 1 e 5 a gente tem a boa colocação do sistema não linear. Em 2 e 3 tem justamente o modelo, o sistema Bucinski, e em 4 a gente justamente trata de utilizar este trabalho para ampliar os resultados para nosso sistema. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Jorge, pela exposição, muito interessante. Há perguntas na audiência, comentários, questões ao Jorge? Somente um comentário. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se ele tem pesquisado também, ou também ha investigado, ¿no? soluciones clásicas, porque hay método pues de método de expansión, ¿no? Se puede encontrar soluciones analíticas. Quer dizer, a gente pode encontrar soluções analíticas, né? Exactas para esos sistemas acoplados. Então, aí a gente pode encontrar uma verificação dos resultados que ele tem aí na mão, né? Me gostaria ver se ele tem pesquisado isso e tem, por exemplo, eu estava revisando algumas soluções destas ondas traveling wave, né? Que estas ondas viajeras, ondas viajantes. Então, algumas delas realmente são antisimétricas. Não sei se ele tem pesquisado isso para fazer uma verificação das soluções ou do resultado que ele apresentou. E meu parabéns ao professor Leiter Machado, né, que tive a oportunidade de conhecer ele, né, por seus trabalhos que está fazendo aí. Muito obrigado, colegas, muito obrigado. Bom, com respeito ao que o professor falou, bom, a verdade é que a gente ha estudado a contabilidade e estabilização para este tipo de sistema. Não somente para este tipo de sistema, sino para o sistema geral, né? Que, bom, eu não coloquei aqui por falta de tempo, mas resultados de boa colocação, a gente utiliza mais o que é a teoria de semigrupos, né? Jorge, una curiosidad, en la bibliografía 1 con Ademir, ¿qué es lo que vocês probaron? Estabilização. Sí. Obrigado. Mais questões, mais perguntas? Mais comentários na audiência? Se não há mais nenhuma manifestação na audiência, a gente agradece uma vez mais ao Jorge. E eu tomo essa oportunidade para agradecer a todos os palestrantes, todas as palestrantes dessa tarde, e dizer que amanhã o webinar retorna